Sem dúvida. Vamos dar sequência ainda para falar sobre criminalidade, porque a polícia colombiana diz que o traficante brasileiro, procurado pela Interpol, atuava como comerciante de pescado no país. Afonso Celso Caldas de Lima foi baleado e morto em um restaurante da cidade colombiana de Letícia. Conhecido como Celcinho da Compensa, o traficante era foragido da Justiça do Amazonas. Ele tinha uma condenação de 24 anos de prisão por tráfico de entorpecentes. Zé Maria, nós não falamos a respeito, aí há pouco falávamos justamente o vice Mourão, falava daquela região que é muito perigosa. Nós tivemos esse caso lamentável, né, uma violência absurda em relação ao indigenista e também ao jornalista britânico. De fato, Zé Maria, é uma região gigantesca. Esse caso nos leva aí à questão do monitoramento, mas lembrando, Zé Maria, que as cidades também, nós temos regiões onde no Rio de Janeiro você não sobe o morro, aqui em São Paulo nós sabemos também locais aí que praticamente ninguém quer passar. Então, essa situação da criminalidade mandando aí em territórios, seja na Amazônia e também em territórios urbanos do país, de fato é uma possibilidade da perda de controle, de fato, aí de toda essa questão envolvendo a violência e a administração, Zé Maria? O ser humano, quando se reúne em coletividade, ele define regras, né? E, em alguns setores, tem regras próprias. Eu li recentemente livros sobre prisão que mostram, assim, regras duríssimas, seríssimas. Na prisão, alguns crimes banais, como roubo e outros, né, são punidos com a morte, né? Os próprios presos julgam e executam. E no Brasil, em algumas regiões, como esta do Vale do Javari, não há a presença do Estado. E quando não há a presença do Estado, as leis são próprias da região, né? E o jornalista e o indigenista acabou entrando num momento assim. Da revolta, saber de uma execução tão covarde, tão cruel, assim, pessoas que não são ligadas a armas e tal, e que entraram para fazer o seu trabalho e foram assassinadas. Mas não é a única ilegalidade que existe naquela região. E isso vem de anos e de governos, muitos governos. Talvez o governo militar tenha o que mais se preocupou em ocupar territorialmente o Brasil e as fronteiras. O vice-presidente Hamilton Mourão, ele foi comandante da Amazônia. Então ele conhece bem a região, sabe do que está falando, né? Trata-se de uma região muito difícil. Ele uma vez me disse que se houver tentativa de invasão ou tomada da Amazônia, quem fizer esta aventura vai se dar mal, porque os nossos soldados brasileiros e os moradores lá da região entram naquela floresta e sobrevivem sem nenhuma alimentação extra, só da floresta. Então, está aí a dificuldade. E aí, como você disse, acaba criando uma sociedade paralela, como é a sociedade de comunidades no Rio de Janeiro, onde a polícia não entra, né? E não pense que é só no Rio de Janeiro. Eu tenho notícia de que até em cidades do interior existem ruas e regiões de cidades, estamos falando de cidades de 20, 30 mil habitantes, que tem ruas e regiões que a polícia não entra. Então, é preciso desorganizar o crime organizado, ou o Brasil piora todos os dias em segurança pública.